Nesta tarde eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar mais uma vez reunidos juntamente com os irmãos. Sinceramente, a gente não tinha um plano de estar aqui juntamente com os irmãos. Na verdade, a gente nem estava sabendo deste trabalho, mas a verdade é que muitas vezes a gente faz um plano, mas os propósitos do Senhor são diferentes. Eu creio que o propósito do Senhor era que nós pudéssemos estar aqui cultuando a Deus juntamente com os irmãos. Eu quero ver aqui, meus irmãos, para a nossa meditação, Isaías, capítulo de número 61, a partir do versículo de número 1, estarei lendo até o versículo de número 3, que vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua alegria. Como nós podemos ver, meus irmãos, neste texto o profeta Isaías vai mencionar aqui a respeito do ministério que Jesus ele veio exercer aqui nesta terra. E ele está falando a respeito do propósito do Senhor Jesus nessa terra. E nós sabemos que Jesus ele não veio a essa terra em vão. Ele não deixou a sua glória, não desenfeitou da sua glória e se fez homem assim como eu, assim como você em vão. Mas ele veio aqui por um propósito. Propósito esse que é libertar o ser humano do pecado e dar um novo sentido de vida ao ser humano. Nós sabemos que somente Jesus pode dar um sentido real e verdadeiro à vida do homem. Se nós olharmos ao nosso derredor nos tempos a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje, tempos esses que a Bíblia diz que são tempos difíceis, dias trabalhosos. Quantas pessoas não estão num estado profundo de depressão? Quantas pessoas não estão cometendo suicídio? Por quê? Porque não encontram um sentido real e verdadeiro à sua vida. Mas Jesus ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Quando ele diz aqui o Senhor me ungiu, ele está dizendo: o Senhor me capacitou. E o Senhor capacitou Jesus através do Espírito Santo para quê? Para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E existem muitas pessoas nos dias de hoje que se encontram com o coração quebrantado, com o coração angustiado. Existem muitas pessoas nos dias de hoje que se encontram aprisionadas. Mas Jesus ele está dizendo: eu vim para curar os que estão angustiados. Eu vim para curar os que estão em depressão. Eu vim para curar os que estão em crise de ansiedade. Eu vim para trazer alegria aos corações entristecidos. Ele está dizendo: eu vim para pôr em liberdade os cativos. Quantas pessoas não se encontram aprisionadas pelo pecado, seja na prostituição, seja no álcool, seja no cigarro, seja nas drogas. Mas Jesus ele está dizendo: eu vim para libertar os algemados. Não tem como uma pessoa que vive com o coração angustiado ter sentido na vida. Não existe como uma pessoa que vive aprisionada, seja por qualquer tipo de pecado que for, ter um sentido real e verdadeiro na vida. Sabe por quê? Porque no momento em que ela coloca um copo de bebida na boca, no momento em que ela dá um trago no cigarro, no momento em que ela se prostitui e dá ali um certo prazer à sua carne, ela pode até se alegrar. Mas depois que ela coloca a sua cabeça sobre o travesseiro, ela sente uma solidão profunda, ela se sente sozinha. Mas Jesus está dizendo: eu vim trazer libertação. Eu vim dar uma alegria que não é passageira. Uma alegria que você pode estar passando por momentos de bonança ou por momentos difíceis. Eu te darei a verdadeira alegria. Este é o verdadeiro propósito do Senhor. Trazer um sentido real e verdadeiro na vida do ser humano.
E nós, como igreja, nós temos a incumbência de propagar este evangelho. Este evangelho que traz um verdadeiro sentido à vida do homem. A palavra igreja significa eclésia, que significa chamados para fora. Ou seja, nós não fomos chamados para ficar presos dentro de 4 paredes. Mas assim como Jesus, nós devemos fazer o que está escrito, meus irmãos, aqui, no versículo de número 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. A proclamar o ano aceitável do Senhor. Dizer que existe um Deus que está nos céus de braços abertos e que aceita a todos, independente da condição, independente do sexo, independente da cor. Há um Deus no céu que com imensa graça e misericórdia aceita a todos de braços abertos. E a igreja tem a incumbência, o dever de apregoar este ano aceitável do Senhor. E assim eu quero agradecer esta oportunidade, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.